Na química, a mínima quantidade de uma substância que a gente lida passa dos trilhões, dos quatrilhões. Primeiramente foi escolhida uma substância padrão. A substância escolhida foi o carbono. Estou falando aqui do carbono como substância simples. Carbono puro. Apenas átomos de carbono. E aí, como você sabe, átomos de um mesmo tipo podem ter uma diferença no número de nêutrons, que são os isótopos de um elemento químico. Então, para que fosse escolhido um verdadeiro padrão, foi necessário se falar num isótopo específico do carbono. E o isótopo escolhido foi o carbono 12. Se nós tomarmos 12 gramas, exatamente 12 gramas, medida no instrumento mais preciso, na balança mais precisa que o ser humano tiver à disposição, com a certeza de que naquela amostra só existem átomos de carbono 12, então, o número de átomos envolvido nessa quantidade foi chamado de número de Avogadro, em homenagem ao cientista Amadeu Avogadro. Hoje, na precisão dos dias de hoje, nós sabemos que esse número é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, naqueles 12 gramas de carbono 12, uma amostra de carbono que só tem átomos de carbono de número de massa 12, só tem isótopos de carbono 12. Nesses 12 gramas de carbono 12, a quantidade de átomos que tem lá é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Pesquisas de ponta já indicam esse número com uma precisão absurda. Não para no 6,02, não para no 0,2. Existem muitas casas de precisão, mas isso não nos interessa. No vestibular, no ensino médio, até na sua vida de faculdade, por melhor que seja a faculdade, por mais que você esteja fazendo química na USP, você não vai utilizar uma precisão maior que esta. Mas na sua vida de vestibulando, muitas vezes, o cara vai te dizer, pode usar 6 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, pode usar apenas um algarismo significativo, só o número 6 na frente da base 10 e está ótimo. E de fato, para a maioria dos problemas não há necessidade de lidar com uma precisão muito maior. Agora vamos definir de uma vez, que entre na sua cabeça de uma vez por todas, o significado de ter um mol de uma substância. O que quer dizer ter um mol de uma substância? Significa ter um número de unidades dessa substância que você está lidando igual ao número de Avogadro. Então é importante você ter claro o que é o número de Avogadro. O número de Avogadro é o número de átomos que você tem em 12 gramas de carbono 12. Há substâncias que têm como unidade formadora moléculas. Não são átomos soltos. Por exemplo, a água. Há substâncias onde não dá para se falar em átomos isolados,
e nem em moléculas, que são as substâncias iônicas. Aí nós falamos em íons positivos e negativos. É isso, gente. A água é formada por moléculas. A unidade formadora da substância água são moléculas. Então, ter 1 mol de água é ter um número de Avogadro de moléculas de água. Agora, se eu estiver falando em um metal, alumínio, ferro, zinco, esses caras são formados por átomos isolados. Olha só, os átomos nos metais, eles não ficam formando moléculas. Então você tem que tomar esse cuidado. Quando você quiser saber 1 mol de um metal, você tem que ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos daquele metal. Agora, 1 mol de amônia. Aí você tem que se perguntar, é uma substância molecular ou é uma substância iônica? Aí você vai assistir esse vídeo que eu vou te indicar aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Olha aí. Você não sabe identificar uma substância como metálica, molecular ou iônica? Vá assistir esse vídeo. Assistiu esse vídeo, acabou seu problema, tá? E aí, depois de assistir esse vídeo, você vai descobrir facilmente. A amônia, NH3, é molecular, é formada por moléculas. Então, 1 mol de amônia significa 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de amônia. Em outras palavras, 600 sextilhões de moléculas de amônia. Você percebeu que agora eu já estou falando em 6 vezes 10 elevado a 23. Porque normalmente a gente começa a arredondar por aí. Lembrando que, quando é que eu vou utilizar 6,02, 6,022? Ou todos os números que vêm de precisão pela frente. Quando alguém muito xarope pedir para você fazer isso, que é desnecessário, a não ser que você esteja lidando com uma pesquisa científica. Você, se está num exercício de vestibular, vai receber a orientação. Se estiver na faculdade, o professor vai deixar claro na prova. E quando ninguém falar nada, utilize 6 vezes 10 elevado a 23. O que significa 1 mol de cloreto de sódio? Cloreto de sódio é o NaCl. É uma substância iônica. Tem até um macete, meu amigo. Substância que tem nome assim, ó, eto D, ato D, ito D, é sal. Não tem segredo. E todo sal é substância iônica. Substância iônica, ela é iônica porque ela é formada por íons. O que são íons? São átomos carregados, ou positivamente, que são os cátions, ou negativamente, que são os ânions. Mas como na natureza nada fica carregado, então íon positivo está sempre acompanhado de íon negativo. Portanto, nas substâncias iônicas, onde eu tenho íons, nunca se esqueça, você tem íons positivos e íons negativos, numa quantidade tal que eles vão se neutralizar. Por exemplo, no cloreto de cálcio, o cloreto é um ânion de carga -1. O cálcio é um cátion de carga 2+. Então, para cada cálcio, você terá 2 cloretos. De maneira que tudo vai ficar neutro. Vamos voltar então. O que significa 1 mol de cloreto de sódio? Cloreto de sódio NaCl. 1 cátion Na+, para 1 ânion Cl-. 1 cátion sódio para 1 ânion cloreto. 1 mol
desse cara significa ter 1 mol de cátion sódio e 1 mol de ânions cloreto. E se fosse 1 mol de cloreto de cálcio, CaCl2, 1 mol desse cara significa ter 1 mol de cátions cálcio juntamente com 2 mols de ânions cloreto. E é isso. Daqui em diante, não se confunda mais com a ideia de mol. Eu terei 1 mol da substância quando eu tiver um número de Avogadro de unidades dessa substância. Com esse cuidado que eu acabei de te colocar aqui, principalmente com as substâncias iônicas. Aquele pacote que se forma quando você tiver essa quantidade, aquilo é o mol. Aquele número 6,02 vezes 10 elevado a 23 é a constante de Avogadro. E 1 mol é a quantidade que eu tenho de uma substância quando eu tomar 6 vezes 10 a 23 unidades daquela substância. Então, de fato, quando eu tiver 1 mol de uma substância, eu terei exatamente 6 vezes 10 elevado a 23 unidades daquela substância. Então, como é que você vai saber quando é que você tem essa quantidade? Nós temos uma maneira de saber isso. É a massa molar da substância. Então você pega uma substância, faz lá a fórmula dela, pela fórmula molecular, ou íon fórmula, no caso de substâncias iônicas. Você vai então calcular a massa molar da substância em questão. Bom, aí, se a sua dificuldade é calcular massa molar, você então, se não assistiu ainda, vai assistir a aula mais assistida desse canal, que já passou de 50 mil views. Entenda como se calcula a massa molar. Você vai fazer isso quando acabar a aula aqui. Você vai assistir esse vídeo que eu estou colocando para você aqui, o nome dele, aqui no canal. Muito bem. Quando você faz o cálculo da massa molar, aí você vai para o laboratório e na balança mais precisa que você tiver à disposição, você calcula aquela massa da substância. Naquela massa, aquele pacotinho que se formou da substância é o mol da substância. E naquela massa você terá quantas unidades da substância? 6 vezes 10 elevado a 23. Se for uma substância metálica, você vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 átomos daquele metal. Se for uma substância molecular, você terá 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas daquela substância. E se for uma substância iônica, você terá 6 vezes 10 elevado a 23 fórmulas unitárias daquela substância iônica. Lembrando que a fórmula unitária significa o número mínimo de cátions e ânions para formar aquela substância. No cloreto de sódio, a fórmula unitária é um cátion e um ânion, um sódio e um cloreto. Mas no cloreto de cálcio, por exemplo, a fórmula unitária significa um cátion junto com 2 ânions. Um cátion cálcio com 2 ânions cloreto.
Professora Doda, o que quer dizer 1 mol de oxigênio? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio. Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.